Você não vai acreditar no que aconteceu com o zagueiro Gustavo Marques do Red Bull Bragantino. O cara simplesmente explodiu depois de uma derrota e jogou toda a culpa em quem? Numa árbitra. Sim, você ouviu direito. O que ele disse depois do jogo não foi só uma crítica à arbitragem, foi um soco no estômago de quem ainda acredita que o futebol pode ser um lugar de respeito. Prepare-se, porque o que ele soltou pela boca expôs um machismo tão nojento que a gente pensou que não existia mais no nosso futebol. Importante, o que faltou para o Red Bull conseguir a classificação? O que o time não fez hoje, que fez o Lodge no campeonato? Boa noite, primeiramente eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade, pelo gol. Eu acho que a nossa equipe sempre lutou, eu acho que a gente não deixou de lutar em nenhum jogo, desde o primeiro jogo contra o Noroeste. A gente pecou hoje, tenho certeza nisso. Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça. A gente sabe que daqui 3 dias a gente já tem outros jogos do Brasileiro. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Onde você acha que ela errou? Não, ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo e ela só falava que o Cleide segurava, eu segurava o jogo, mas ela não teve o critério para as duas equipes. Então eu acho que a Federação Paulista tem que olhar isso, não porque o Red Bull é pequeno, o Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que a gente vai fazer muita história esse ano. O elemento central dessa história é a derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo por 2-1 nas quartas de final do Paulistão. E quem estava no comando do apito? A árbitra Daiane Muniz. Até aí, tudo normal, certo? Errado, porque o zagueiro Gustavo Marques decidiu que o problema não era o desempenho do time dele, mas sim o gênero de quem estava apitando. Depois do jogo, o Gustavo Marques soltou a pérola. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar, com todo respeito. Com todo respeito? Onde está o respeito nisso, meu amigo? Ele ainda completou dizendo que a gente sabe que é difícil, é um jogo grande, um jogo que define muita coisa e a gente acaba sendo prejudicado. Ou seja, na cabeça dele, uma mulher não tem capacidade para apitar um jogo grande. É ou não é de cair o saco da bunda com esse tipo de pensamento? O mais revoltante é que ele tentou justificar a própria incompetência ou a do time com essa desculpa esfarrapada. Ele alegou que o Bragantino foi prejudicado pela arbitragem e que os erros de arbitragem acabaram comprometendo o desempenho do time. A pergunta que fica é, se fosse um árbitro homem, com os mesmos lances, ele teria a mesma reação? Ou estaria culpando o juiz pela falta de condição para apitar um jogo grande? Isso não é crítica, é puro preconceito, disfarçado de opinião. E qual é o tesouro podre que essa história nos revela? É a prova cabal de que o machismo no futebol não só existe, como está enraizado em alguns jogadores que ainda vivem na idade da pedra. A promessa do título Feminista no Campo, o jogo que expôs o machismo cru do futebol, se cumpre aqui. As falas de Gustavo Marques são a exposição nua e crua desse preconceito. Apesar de ter se desculpado depois nas redes sociais... Mais uma vez, para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. Tô mal, tô triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então, estou aqui para pedir perdão. Dizendo que não teve a intenção de desrespeitar e que sua crítica foi direcionada apenas à condução da partida, a mancha já estava feita.
A verdade é que o pedido de desculpas veio só depois da repercussão negativa, e não muda o fato de que a primeira reação dele foi culpar o gênero da árbitra pela derrota. Isso mostra que, para alguns, a presença de uma mulher em posição de autoridade no campo ainda é um problema, e o futebol, infelizmente, ainda é um reduto de mentes pequenas e preconceituosas. E você, o que pensa sobre essa declaração do Gustavo Marques? Foi apenas uma crítica à arbitragem ou um caso explícito de machismo? Deixe sua indignação nos comentários, porque a gente precisa colocar esses caras no lugar deles.